Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui nesse plantão glorioso de domingão. E aí, meus amigos, já se inscreveram, já são sócios torcedores do Camisa 7? Se não, tá na hora a gente chegar aí a 30 mil antes do final do ano, como sócio torcedor do Botafogo, mostrando a força do Fogão para essa empresa aí norte-americana que está adquirindo 90% da sociedade anônima do futebol do Fogão. Mas agora o papo aqui no Gigante Glorioso, a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês acerca da Sociedade Anônima do Futebol, o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui a pouco e algumas dúvidas que ainda não podem ser esclarecidas. Tudo que for falado no sentido que eu vou trazer para vocês aqui, se tiver resposta, é tudo chute, tá? Não vou dizer que é mentira, né? Mas seria na base do chutômetro. As certezas que nós temos eu vou trazer para vocês aqui nas dúvidas e certezas sobre a Botafogo SA, sobre esse acordo, esse pré-contrato que foi assinado de compra da Sociedade Anônima do Futebol do Fogão. Enquanto isso, você clica aí em inscrever-se no canal Gigante Glorioso. Estamos muito próximos de 42 mil ainda nesse ano, galera. Presente bom demais, não só para mim, mas para toda a família GG. Então peço para deixar um like também, se faz parte aí da campanha de crescimento do nosso canal e siga a gente lá no Instagram Gigante Glorioso Oficial, tá certo? Lá no Twitter também, tem Twitter, me segue lá, Gui Cardoso84. Agora eu vou trazer para vocês algumas dúvidas que muita gente tem, eu vejo aí nos comentários, né? Eu selecionei alguns comentários da galera nos vídeos que a gente tem feito sobre a Botafogo SA, que é um nome que acabou sendo adotado, né? Não é mais esse, né? O nome agora a gente fala em SAF, porque a lei do clube empresa aprovada, ela fala em SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol. Os outros projetos foram engavetados, tá? Então a gente fala em SAF. Mas a Botafogo SA acabou sendo o nome que caiu na boca do povo, né? Então vamos à primeira pergunta. Inclusive eu estou aqui no site Globo.com. Ele fez até um emaranhado de perguntas e respostas bem interessantes, né? Obviamente, há coisas que a gente sabe, né, por estar há muito tempo envolvido nisso, que aqui não está. Então eu vou lendo as perguntas e comentando um pouquinho, até para esclarecer. Eu separei aqui 5 dúvidas, 5 perguntas nos comentários de vocês para poder estar dialogando, tá certo? Então, nesse momento, estou falando com vocês, mas também estou aqui com o meu computador aberto no Globoesporte.com, tá? A primeira pergunta é qual o real valor qual o real valor da compra e qual é a porcentagem de compra, tá certo? Primeiro, gente, o que vão tentar... Eles estão arrasados, né? Os rivais já estão temendo, sabe aquela galera extremamente pessimista que já está prevendo no futuro a grandeza, o Botafogo brigando por títulos novamente. Então essa galera vai tentar desprestigiar ao máximo, né? E, sinceramente, cara, não dá mais para dar atenção para esses torcedores, né? Acabou. Agora o nosso patamar está muito mais acima, não adianta a gente ficar ouvindo essa galerinha aí, né? Mas existe essa dúvida, né? Tanto que eu sempre digo isso, né? Leitura é algo, saber fazer uma leitura é algo raro, né? Muita gente lê en passant, lê manchete, ou então tem preguiça de ler, escuta o que o outro falou, leu num grupo do WhatsApp e sai noticiando. Mas enfim, qual é o valor da compra do Botafogo? Então, esse documento não vinculante, né, ele fala num aporte inicial de 400, um pouco mais, né, 400 alguma coisa, milhões, né, esse valor vai ser discutido, ele pode ser reajustado, e a compra da dívida do clube. A dívida do Botafogo é mais de 1 bilhão. Então, se for colocar o valor do Botafogo no mercado para a Eagles, né, que comprou o Botafogo, o grupo norte-americano que compra a SAF do Botafogo, ela compra por 1 bilhão e 400 milhões. Né, isso por alto ainda. Tá? Por que esse valor pode ser discutido e, inclusive, pode ser aumentado? Tem algumas fontes aí que falaram em 650 milhões. Tá? Gente, chute. Tá? Isso é tudo no chute. Não há informação real nenhuma sobre aumentar para 650 milhões. Pode até aumentar, claro que pode, porque essa variante ela tem como tendência a análise da ampliação da concessão do estádio Newton Santos,
foi assinada na quarta-feira passada, além do que a questão do CT. O centro de treinamento, a gente vai fazer um vídeo muito especial sobre o centro de treinamento do Crystal Palace depois que o grupo do John Textor assumiu lá, a equipe inglesa, né? Algo de primeiro mundo. Só que o Botafogo já tem um terreno concedido pelos irmãos Moreira Salles, já tem a intenção de feição do CT, do centro de treinamento, para a base também por parte dos Moreira Salles. O que pode acontecer? O grupo norte-americano querer agilizar esse processo, porque ter 2 centros de treinamento não faz muito sentido, né? Então o que pode acontecer é a agilização desse trabalho todo que está previsto para 2023. De repente o Botafogo pode ter o centro de treinamento todinho pronto já para a pré-temporada de 2023, está previsto para meio do ano de 2023, né? Então, possivelmente as obras podem ser tocadas, né, pelo grupo norte-americano, já que lentamente a coisa vem sendo feita pelos Moreira Salles, falta de dinheiro não é, né? Lentamente, os campos estão muito bem feitos, mas a estrutura ainda não está legal, né? Então, por conta de já haver o centro de treinamento no Espaço Lonier, né, todo o desenho e tal, e já haver o estádio Newton Santos, esse valor pode aumentar. Esse valor pode aumentar, certo? Sobre porcentagem, o grupo vai comprar 90%? Não significa que eles tenham que adquirir 90%. A Eagle Holdings, ela pode adquirir 80%, ela pode adquirir 85%, ela pode adquirir 70%, né? Isso vai depender muito. Esse foi um contrato não vinculante. Esse contrato não vinculante, ele indica a intenção da compra, tá? Então a assinatura do contrato que vincula mesmo deve ser feita agora na primeira quinzena de janeiro, tá certo? Então esse é o momento em que se vai definir porcentagem e se o valor vai aumentar do aporte inicial, tendo em vista que não se vai investir tanto quanto se pensava num centro de treinamento, aquisição de imóvel, né, para começar a construção dos campos. Os campos já estão quase todos prontos, né? Então, talvez se valorize ainda mais a marca Botafogo nesse sentido, tá? Então, o valor pode aumentar, sim. Em quanto tempo a Eagle Holdings deve investir o montante total? Essa é uma pergunta que não se tem resposta ainda, tá? Mas como a gente trouxe aqui na nossa live, né, do dia 24 de dezembro, o Wellington Arruda também trouxe no seu Twitter, né? O aporte de investimento está previsto para ocorrer num curto prazo. Num curto prazo. Lembra que a gente falou aqui que o investimento em futebol seria imediato para viabilizar o Botafogo de construir uma equipe competitiva já no Campeonato Carioca? Lembra que a gente falou isso? Então, o montante ele pode ser investido num prazo muito mais curto, e aí até a reportagem aqui da Globoesporte.com, ela vai comparar, né, com o Cruzeiro, que o Cruzeiro ele já tem um prazo de 5 anos para que o aporte seja feito, né? E aliás, saiu até uma notícia agora de que o Ronaldo Fenômeno com a sua empresa, né, com o CEO, foi lá analisar as contas do Cruzeiro. A situação está mais complicada do que se imaginava, né? Quando o Botafogo começa a ver o dinheiro? Mais uma vez, repetindo aí a pergunta, né? E a gente acaba também repetindo a resposta, né? Então o Botafogo espera receber uma boa parte, né? Os valores ainda não foram revelados, tá? Numa fase muito inicial, né? Mas já na primeira quinzena de janeiro, porque o Campeonato Carioca começa no finalzinho de janeiro. Acredito que os primeiros 4 jogos, o Botafogo ainda jogue com essa equipe misturando os jogadores remanescentes com contrato a vencer, né, e jogadores da base, certo? Até que o Anderson Moreira possa ter aí em mãos o elenco que ele imagina, pelo menos para o início da temporada. O Breno e o Vinícius Lopes, que também são 2 pedidos do Anderson Moreira, eles já estão muito próximos, né, de assinar, estão próximos de assinar, e são 2 boas aquisições para o Botafogo, certo? Então, até a primeira quinzena de janeiro, o Botafogo já vai ver uma parte desse aporte inicial, tá? E aí pergunta assim, até quando o Botafogo ficará sob o comando de John Textor?
Essa também é uma pergunta que pode ser respondida mais para frente. Fala-se em 50 anos, né? Mas enfim, esse prazo também pode ser revisto, tá? Pode ter prorrogação. Então, o que se fala aí nesse contrato não vinculante, né, é muito pouco, somente aquilo a que a gente teve acesso, já trouxe antes, tá? A gente só está concatenando agora nas perguntas que vocês trouxeram. Estou concatenando com as perguntas também que o Globoesporte.com fez, né? Agora, essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Para onde vai o dinheiro investido? Isso depende muito da SAF. Tá? Se for comparar com a SAF do Cruzeiro, provavelmente o dinheiro vai ser investido muito mais na questão do pagamento das dívidas que o Cruzeiro tem. As dívidas vincendas e nas vencidas. Tá? O Botafogo, como ele conseguiu, mesmo antes da SAF, se organizar a fim de que 20% de sua receita fosse já direcionada para o pagamento dessas dívidas, o Botafogo pode respirar pensando em investir parte desse dinheiro, boa parte desse dinheiro, na construção do elenco, né? Então, a resposta aqui, previsão é melhoria da estrutura de futebol do clube, como a construção do CT, né, que já está em construção, e a formação de um elenco competitivo, tá? E aí, sobre o CT, a gente falou, haverá mais um CT? Não é muito viável isso, né? O Botafogo não tinha nenhum, vai fazer, agora tem 2 CTs. Isso não é muito viável e não faz muito sentido. O ideal é você ter um CT de primeiro mundo, tá? É algo que já foi dito lá no último capítulo, né, do Acesso Total, e é uma bandeira do grupo Eagle Holdings, né? Eles chegam no clube, chegaram no Crystal Palace, a primeira coisa foi reformular, ampliar e modernizar o centro de treinamento. Tá? Como o Botafogo fica seguro se o resultado esportivo não for o esperado? Essa pergunta não é do nosso chat, né, dos nossos comentários, é daqui da Globoesporte.com. Né? Por isso que o Jorge Braga fala em perpetuidade, né, do Botafogo. Isso, ele cita essa palavra, né? Perpetuar, perpetuidade do Botafogo. Por quê? Nessas negociações é bom que fique claro que o Botafogo precisa de uma contrapartida esportiva, resultados, títulos. Tá? Então, se isso não acontecer, o Botafogo precisa ter a segurança para poder sair do negócio de uma maneira viável, sem que saia quebrado, sem que saia falido. Tá? Então, tá tudo isso muito bem costurado no contrato, nesse acordo, nesse pré-contrato, né, que foi assinado, certo? Sobre as dívidas, acho que é a pergunta mais simples. Tá? Como o Botafogo já vem organizando as suas dívidas, nesse regime de 20% da receita, existem 2 questões aí. A dívida vai ser paga em curto prazo? Se a dívida for paga em curto prazo, isso depende muito da negociação com os credores, o dinheiro para investimento em elenco, ele vai ser bom, vai ser grande, mas é uma fatia menor. Né? Se a Eagle Holdings conseguir que a negociação dessas dívidas com grande parte dos credores seja a médio e longo prazo, isso depende muito também do tempo que a Eagle Holdings vai ficar na Botafogo SA, né, como dona da Botafogo SA. Se for a médio e longo prazo, o Botafogo vai ter uma fatia muito maior para investimento na formação de um elenco, tá certo? É possível que o John Textor queira vender o Botafogo? Deu certo, o valor do Botafogo no mercado triplicou, quintuplicou e ele quer vender? Ele pode vender. Só que, conforme também está costurado nesse acordo assinado, precisa ter a autorização do Botafogo. Tem que saber quem é esse grupo. Né? O conselho do Botafogo vai ser formado, inclusive, pelo do Césio Melo, é uma das pessoas que está nesse conselho. Tem que conhecer, tem que saber quem é, fazer uma análise, né? Então, para que não seja vendido para qualquer mecenas aí, qualquer facínora. Né? Então, é possível, claro, ele pode vender. Se ele achar que o resultado não está sendo esperado e se ele achar que foi muito esperado e quiser recuperar a grana 5 vezes mais, né? 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes mais. Tá certo? Votação no conselho ainda não tem data, ok? Aquela coisa dos 10 dias, tal. Não precisa ser nada corrido, né? Mas a tendência é que seja levada à votação
a mesa do conselho já nessa semana que entra, antes do final do ano, tá certo? Essa é a tendência. Influência do John Textor no futebol. Acho difícil que ele pessoalmente vá se meter no futebol, né? Mas provavelmente terá os seus homens de confiança. E aí a gente fica com aquela dúvida, né? Jorge Braga permanece? Eduardo Freeland permanece? São perguntas que não tem como ser respondidas agora, certo? Gente, busquei responder aí as perguntas mais frequentes, né? São mais frequentes aqui nos nossos comentários e as que estão também na Globoesporte.com. Agradeço a vocês, um bom fim de semana, saudações alvinegras.